Nós iremos agora passar a exposição das Sagradas Escrituras e eu queria convidar todos vocês a abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis, primeiro livro de Moisés, livro de Gênesis, no capítulo 17. Nós faremos a leitura do verso 9 até o verso 14. Enquanto vocês procuram, apenas informar que a editora Vida Nova já está em estado avançado de preparação do manuscrito do livro, aquelas mensagens que nós pregamos aqui de Gênesis capítulo 1 até 11, vocês lembram? Então já vai ser oferecido na forma de livro e a editora Vida Nova já está bem avançada na produção. Espero que até o meio do ano a gente tenha o primeiro exemplar de Gênesis, não é? Aqui, que vai ser lançado aqui na nossa igreja, assim permita a Deus. Gênesis 17, de 9 a 14. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados, também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Até aqui, queridos, a leitura da Palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pai, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para a compreensão da Tua Palavra e para ver de que forma ela se aplica aos nossos dias hoje, porque nós sabemos que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Por isso, mostra-nos o ensino do Teu Espírito Santo através das Sagradas Letras, confortando, encorajando, edificando, tudo de acordo com Tua vontade e o Teu querer. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse é um dos capítulos mais importantes da história de Abraão, capítulo 17. Porque aqui Deus firma definitivamente a sua aliança com ele e com os seus descendentes. E os contornos da nação de Israel já começam a ser claramente estabelecidos e delineados. E a aliança que Deus fez com Abraão, ela começa a ganhar definições fundamentais que vão orientar, a partir daqui, o relacionamento de Deus com Abraão e com os seus descendentes. Por isso, muitos estudiosos consideram o capítulo 17 como o capítulo da transição, o capítulo mais marcante na história de Abraão e no seu relacionamento com Deus. Na última mensagem, nós vimos a primeira parte desse capítulo, nós fomos aí até o verso 8, e nós vimos como Deus apareceu a Abraão quando ele tinha 99 anos, e fazia 13 anos da sua última aparição, era a idade de Ismael. Deus reforçou, reiterou, reafirmou sua aliança com ele, mudou o nome dele de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações ou pai de multidão, prometeu que reis e nações viriam dele e reforçou a promessa da terra, aquela terra onde Abraão peregrinava, como sendo possessão perpétua dele e dos seus descendentes. Hoje, continuando o capítulo 17, nós veremos como Deus estabelece o sinal dessa aliança, que é a circuncisão como sinal da aliança de Deus com Abraão. No verso 9, começando então, nós vemos a ordem que Deus deu a Abraão para que ele guardasse esse sinal. O verso 9 nos diz: Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Após ter prometido que daria aquela terra para sempre a Abraão e os seus descendentes, aí no verso 8,
Deus manda que Abraão guarde a sua aliança. Deus não está fazendo uma aliança nova aqui com Abraão. Ele já tinha feito uma aliança com ele desde o dia, e já fazia bastante tempo, desde o dia em que Deus o chamou quando ele estava lá na cidade de Ur, lá na Mesopotâmia, na terra dos caldeus. O relato está no capítulo 12, do verso 1 a 3. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, vá para a terra que mostrarei, farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Já havia a manifestação de Deus de fazer uma aliança com o seu servo, à medida que o chama, o tira da sua terra, manda que ele peregrine para uma terra distante que ele haveria de mostrar, e lhe faz essa promessa de que dele ou nele todas as nações da terra seriam abençoadas. E aos poucos, Abraão obedeceu, e ele sai com sua família, e aos poucos, à medida que ele caminha, que ele peregrina em Canaã, Deus vai revelando mais detalhes do seu plano. Depois que Abrão se separou de Ló, Deus apareceu outra vez a ele e lhe prometeu dar toda a extensão da terra de Canaã, citando inclusive os limites, de norte a sul, de leste a oeste. Do alto de um monte, onde Abrão podia ver toda a terra, Deus disse: olha, de lá para cá, de cá para lá, toda essa extensão vai ser a terra que eu vou dar para vocês. E depois, uma outra vez, Deus aparece a Abrão quando ele venceu aqueles reis, os 5 reis que vieram fazer, 4 reis que vieram fazer guerra contra 5 reis no Vale do Jordão. Deus lhe apareceu e renovou a aliança com ele, está no capítulo 15. Nesse capítulo 15, Deus lhe prometeu uma numerosa descendência de um filho natural. Não seria um filho adotivo, mas um filho natural. E diz lá que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E Deus ratifica a aliança com ele. Vocês lembram desse episódio, não é? Até estranho, Deus ratifica a aliança com Abraão, mandando que ele corte animais ao meio, e Deus passa pelo meio dos animais, como que dissesse assim: eu empenho a minha vida de que a minha promessa e a minha aliança com você é verdadeira. É como se Deus dissesse que eu morra se isso não for verdade, porque era assim que se selavam pactos e alianças no Antigo Oriente, e Deus se conformava, Deus se adaptava, por assim dizer, aos costumes da época das pessoas com quem ele se relacionava. Deus anunciou que seus filhos passariam 400 anos presos, depois seriam libertados e voltariam para aquela terra para tomar posse dela. E agora, essa seria já a 4ª vez que Deus aparece a Abraão. Abraão tinha 99 anos, Deus lhe aparece de novo e renova e expande a aliança e muda o nome dele, que foi o que a gente viu na mensagem anterior, e agora lhe dá o sinal da aliança. Aqui no verso 9, disse Deus ainda. O ainda é porque é a continuação da visão anterior, não é? Ainda estamos na mesma visão. Quando Deus aparece, Abraão tinha 99 anos. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança. Guardar a aliança aqui significa guarde o sinal da minha aliança. Guarde o sinal da minha aliança. O sinal aqui representando a aliança e a aliança sendo representada pelo sinal. Guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso de suas gerações. Deus já havia dito qual era a parte dele da aliança. Vimos isso na mensagem anterior. Faria Abraão fecundo e pai de muitas nações, capítulo 17, verso 2, e daria aquela terra a ele e aos seus descendentes, capítulo 17, verso 4, e agora vem a parte de Abraão. Lembra que toda aliança tem 2 partes. A parte de Deus é: vou te abençoar, vou te dar essa terra em possessão para a tua descendência. Agora a tua parte: anda na minha presença e ser perfeito, é o verso 1 do capítulo 17, e guarde a minha aliança para sempre, você e os seus descendentes de geração em geração. Ou seja, de pai para filho, a cada geração seria uma responsabilidade permanente de guardar o sinal da aliança. E agora chega a revelação de que sinal é esse. De que sinal é esse? Da outra vez que Deus fez uma aliança com Noé, Deus deu um sinal, que era o arco-íris.
um rito ou uma manifestação externa da aliança de Deus com Noé. Quando Deus, séculos depois, faz uma aliança com o seu povo, a nova aliança, o símbolo vai ser o sangue de Jesus, que nós vamos celebrar hoje. Toda a aliança de Deus com o seu povo traz um sinal externo. E agora, não podia ser exceção, Deus vai dar a Abraão um sinal da aliança com ele. E o sinal é a circuncisão, diz o verso 10. Essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Deverão ser circuncidados. A circuncisão consistia na remoção da carne ou da pele do prepúcio, que é o nome que se dá ao final do órgão masculino. O equivalente hoje seria a operação de fimose, que geralmente fazemos nos nossos bebês, especialmente aqueles que têm necessidade disso. Deveria ser a circuncisão, então, a remoção da carne do prepúcio, da pele do prepúcio, deveria ser praticada por Abraão e por toda a sua descendência para todo sempre. E essa marca na carne serviria de sinal da aliança entre Deus e Abraão, verso 11. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, ou a pele do prepúcio. E isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. É isso que Deus quis dizer. Abraão, guarde a minha aliança. Quer dizer, o sinal da minha aliança. O sinal é esse, a circuncisão deve estar em você e todos os seus descendentes. É uma marca na carne, é a remoção da pele do prepúcio. Qual a razão para essa marca? O que tem a ver com essa aliança de Deus com Abraão? Deus poderia ter escolhido qualquer outro sinal, né? Por exemplo, vocês vão cortar o cabelo só de um lado e deixar o outro crescer, né? Esse é o sinal de que vocês são o meu povo. Mas por que esse sinal especificamente? O texto não diz, não é? Moisés aqui não diz o porquê desse sinal, mas nós podemos inferir. Para começar, a circuncisão já era praticada por alguns povos do Antigo Oriente, não se originou em Israel, mas já era prática de alguns povos, como, por exemplo, entre os egípcios, e variava de significado. Em alguns povos, a circuncisão era feita no menino que passava da adolescência para a fase adulta, ele era marcado com a circuncisão. Em outros povos, só os sacerdotes eram circuncidados. Mas aqui, o sentido é radicalmente diferente. O que diferencia a circuncisão que Deus mandou Abraão fazer nele e nos seus descendentes tem um sentido completamente diferente do uso da circuncisão pelos outros povos do Antigo Oriente. E nós podemos, pelo menos, pensar em dois sentidos. O primeiro é que essa marca no órgão reprodutor masculino apontava para o fato de que a aliança do Deus vivo e verdadeiro era somente com os descendentes de Abraão. Era somente com os descendentes dele. Deus havia escolhido Abraão e a sua descendência para ser o seu povo e, através deles, abençoar todas as nações. A circuncisão era a marca apropriada disso. Eles traziam no órgão reprodutor a marca de Deus para dizer: a minha semente e os meus filhos que foram gerados através do órgão reprodutor, eles são parte do povo de Deus. Então, esse sentido não havia nas nações daquela época. Mas, por isso que a circuncisão foi escolhida. Muito embora, como veremos logo em seguida, essa aliança de Deus e a marca dela não era somente para os filhos naturais e biológicos de Abraão, mas aqueles que quisessem fazer parte do povo de Deus ou que seguissem nas mesmas pisadas de fé. Mas vamos esperar para chegar até lá. Um outro significado que nós percebemos é que a circuncisão é uma marca que você não pode desfazer. Embora no período do Segundo Templo, do judaísmo do Segundo Templo, que foi aquele período entre Malaquias e João Batista, aqueles 400 anos, alguns judeus revoltados que saíram do judaísmo, eles tentaram fazer uma cirurgia para desfazer a circuncisão, mas era algo antinatural e nem sempre funcionava.
Deus escolheu a circuncisão porque é uma marca que você não pode desfazer. Você não pode desfazer. Então, era símbolo de que a aliança era eterna. É que Deus não ia voltar atrás, que não tinha retorno. Você era de Deus. Você era marcado como de Deus e essa marca não seria removida. Não seria removida. Esse sinal, com esse significado, era exclusivo da aliança de Deus com Abraão, em vista da prática da circuncisão por outros povos. Mas há um sentido que eu creio é o sentido mais importante, que supera todos esses. É que a circuncisão tem um significado profundamente espiritual, e para isso agora eu peço a sua atenção, que nós vamos ver algumas passagens do Antigo e do Novo Testamentos. O sentido principal da circuncisão é que ela apontava para a remoção da dureza de coração. A remoção da pele do órgão masculino simbolizava a remoção da incredulidade e da dureza do coração, ou seja, era um símbolo profundamente espiritual. Era sinal da obediência a Deus, do amor a Deus e da consagração a Deus. Era isso que a circuncisão representava. Se não, olha o que o próprio Moisés diz mais adiante, em Deuteronômio, capítulo 10, verso 16, quando ele fala aos israelitas descendentes de Abraão: circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Circuncidem o coração. Então, é óbvio, a circuncisão na carne representava a circuncisão espiritual do coração. E queria dizer que esse povo era um povo obediente a Deus, era um povo que andava no temor de Deus. Ou mais adiante, no capítulo 30, verso 6 de Deuteronômio, Moisés diz: o Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês e o coração de seus descendentes, para que vocês amem o Senhor de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham a vida. A circuncisão física era símbolo da conversão que Deus fazia no coração para que os israelitas pudessem amá-lo de todo o coração, porque se Deus não fizesse isso, o judeu nunca iria amar Deus de todo o coração, porque ele é um pecador, ele é filho de Adão, ele é inclinado a todo o mal, ele não quer Deus, mas Deus então circuncidava o coração. E agora o israelita podia amar a Deus, servir a Deus e obedecer a Deus. É isso que a circuncisão significava, esse é o seu sentido mais profundo. Veja ainda o profeta Jeremias, séculos depois, falando para a nação de Israel, nação rebelde, Jeremias capítulo 4, verso 4, deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém. Eles já eram circuncidados na carne, mas aquilo não significava nada. Eles tinham que ser circuncidados no coração. Era isso que a circuncisão representava. Vejamos como o apóstolo Paulo, que era um rabino, um fariseu, agora convertido, que conhecia muito bem o judaísmo, como ele diz lá em Romanos, capítulo 4, verso 11. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. A circuncisão era o selo, o sinal de que o homem é justificado pela fé. O homem é justificado pela fé em Jesus Cristo, pela fé no Messias. Abraão foi justificado pela fé e recebeu o sinal da circuncisão. A circuncisão representava isso, a fé que Deus exigia da parte do seu povo. Ou como Paulo diz ainda em Romanos 2, 28 a 29, olha que passagem. Não é judeu quem é externamente, e nem circuncisão a que é somente na carne. Judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Paulo está reagindo ao legalismo judaico de sua época. Os judeus diziam assim: nós somos circuncidados, nós somos o povo de Deus, nós temos a marca de que nós pertencemos a Deus. Paulo diz: mas
A verdadeira circuncisão é a do coração. E judeu é um estado espiritual. Não é judeu apenas aquele que é exteriormente, mas aquele que é de coração. Então, todo crente verdadeiro, aquele que crê no Deus de Abraão, ele é judeu, o verdadeiro judeu. E ele já foi circuncidado no seu coração. Essa é a verdadeira circuncisão. E é essa que vai fazer toda a diferença. Ainda Paulo, em Gálatas capítulo 6, verso 15, nem circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas ser uma nova criatura. E ainda, o mesmo Paulo, Colossenses capítulo 2, verso 11, em Cristo vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Eu creio que esses testemunhos bastam, não é? Para dizer para vocês que esse é o significado mais profundo da circuncisão. Era um sinal físico, aplicado no órgão reprodutor masculino, mas que tinha todo esse simbolismo, que apontava para consagração a Deus, mudança de vida, remoção da incredulidade, conversão, novo nascimento, amor a Deus e obediência a Deus. Essa foi a marca que Deus disse a Abraão: esse é o sinal da minha aliança. Porque vocês são o meu povo, um povo que me ama, um povo que deseja me obedecer, me seguir e me adorar por toda a sua vida. Então, a marca apropriada é essa para vocês agora, que vocês circuncidem todos os homens da descendência de Abraão. Esse era o sentido maior e último da circuncisão. Agora, depois de revelar isso, primeiro Deus manda que Abraão guarde a sua aliança, depois ele diz que aliança é essa, foi o que acabamos de ver, e agora Deus diz quem é que deveria receber essa aliança, do verso 12 até o verso 14. Já estava claro, né? E óbvio que esse sinal era para ser aplicado nos do sexo masculino da casa de Abraão. Algumas pessoas perguntam: as mulheres não foram preteridas com um sinal como esse? Não exclui as mulheres? E a resposta é que, na perspectiva daquela época, as mulheres estavam incluídas ou no seu pai ou no seu marido. Então, elas eram contempladas representativamente a partir daquele sistema do Antigo Testamento em que nós podemos dizer a mulher ela tinha poucos direitos ou poucos privilégios e ela dependia absolutamente ou do marido, sempre tinha um homem na vida dela de quem ela dependia. Então, a circuncisão, quando um pai ou quando uma criança circuncidada depois crescia, casava, então a sua esposa estava incluída ali no sinal da sua circuncisão e toda a sua casa. Mas agora o Senhor revela mais detalhes a respeito da circuncisão. São 4 detalhes a mais aqui que nós temos no restante do texto e eu queria chamar a sua atenção porque tudo isso tem uma aplicação profunda para nós, como eu quero mostrar no final. Que detalhes então a mais Deus revelou? Primeiro, que a circuncisão, que era símbolo da fé, do arrependimento e de nova vida, era para ser aplicada aos meninos com 8 dias. Era para ser aplicada aos meninos com 8 dias. Veja aí no verso 12. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Mesmo que fosse um sinal religioso, mesmo que fosse um sinal da fé, mesmo que fosse sinal do símbolo da mudança de coração e da obediência a Deus, era para ser aplicado a bebês de 8 dias que não entendiam nada disso, que não tinham a menor ideia de que estavam sofrendo ali, que gritavam na hora e não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, mas assim mesmo o sinal da aliança era colocado neles. Eles não tinham fé, eles não tinham arrependimento, eles não tinham consciência, não tinham entendimento, não tinham compromisso nenhum com Deus. 8 dias, faltava completamente o discernimento. Entretanto, a circuncisão como símbolo da fé, como símbolo de um andar com Deus e da mudança de coração, foi mandado por Deus que se aplicasse a bebês de 8 dias de nascido.
Então, a quem deveria ser aplicado? Meninos de 8 dias. Meninos de 8 dias. Não só isso. Segunda coisa que Deus revelou. Era para ser aplicado, inclusive, a quem não era filho biológico de Abraão, mas que fazia parte da sua família. Verso 12 e 13, final do verso 12. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. O escravo nascido em casa e o escravo comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. Vocês lembram que nos estudos que nós temos feito, ficou muito claro que Abraão, quando a gente pensa na família de Abraão, a gente pensa assim, Abraão, Sarai, 2 ou 3 empregados, um par de jumento, um camelo e uma tenda. Nós estamos falando aqui de um patriarca, de uma tribo. Devia ter pelo menos umas 500 pessoas a serviço de Abraão, para dizer o mínimo. Lembrem, no capítulo 14, que quando foi necessário, ele pegou 318 homens da sua casa, formou um pequeno exército e foi fazer guerra com os reis da Mesopotâmia. Se ele conseguia pegar 318 homens capazes de guerrear, você aí inclui agora velhos, crianças e mulheres, você tem no mínimo um clã aí de 500, 600 pessoas. E no meio, você tinha, naturalmente, quase todos eles, eram pessoas que Abraão adquiriu como servos, como escravos, gente que voluntariamente aderiu à família de Abraão, gente que ouviu a pregação de Abraão. Lembra que Abraão era profeta, que ele armava altares e que ele celebrava culto a Deus ali em Canaã, onde os amorreus escutavam. Não poucos devem ter se convertido ao Deus de Abraão. E andavam com Abraão. Abraão era um grande líder religioso. E agora a ordem de Deus é: circuncida todos aqueles que estão com você, os que têm a mesma fé, que andam no mesmo caminho, quer seja um escravo que nasceu na sua casa, filho de escravos, quer seja escravos ou servos que você comprou com seu dinheiro a estrangeiros, todos que fizerem parte da sua família têm que ser circuncidados. E esse segundo detalhe é muito importante, porque está já antecipando a entrada de não-judeus no povo de Deus. A entrada de não-judeus no povo de Deus, dos gentios, que somos nós. Deus disse, esses também vão receber a marca da aliança, ainda que não sejam da linhagem biológica de Abraão. E como nós já vimos, já mencionamos isso na mensagem anterior, isso aponta para uma descendência espiritual, que quando se diz que Abraão seria pai de muitas nações, essas nações seriam povos, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nação, que haveriam de crer em Deus, no Deus de Abraão, como Abraão havia crido. Terceiro aspecto, que Deus revela aqui a Abraão a respeito da circuncisão, está no verso 13. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro? Sim. Agora a segunda parte. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Exatamente aquilo que eu disse. Por que a circuncisão? Porque é uma marca que fica na carne e não pode ser desfeita e aponta para o caráter eterno da aliança de Deus com o seu povo. Essa aliança vai estar com vocês para todo sempre. Vai estar com vocês para todo sempre. Ou seja, Deus separou um povo, esse povo, primeiramente, descendente de Abraão, incluindo também aqueles estrangeiros que estavam com Abraão, que não eram da sua linhagem. Com estes, Deus fez uma aliança que significava que Deus é o Deus deles e que eles eram seu povo. A circuncisão representava o compromisso, a devoção e a lealdade deles para com esse Deus no qual eles acreditavam. Isso apontava para a aliança eterna, para sempre, para com Deus. Uma aliança perpétua, uma obrigação permanente dos descendentes de Abraão. Daqui a pouco nós vamos ver como é que isso se aplica para nós hoje. E por último, a última coisa revelada aqui, antes de nós partirmos já para a conclusão, Deus mostra o castigo para o descendente de Abraão, ou agregado, que não guardasse o sinal da aliança. Verso 14. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio
deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Quebrou a minha aliança. A circuncisão passava a ser obrigatória a partir daquele momento para os descendentes de Abraão e para os congregados que estavam ali na tribo. Quem não fosse circuncidado, quer seja da linhagem de Abraão ou quer dos agregados, seria penalizado. E isso incluiria um menino de 8 dias que não fosse circuncidado, o estrangeiro que viesse a fazer parte do povo de Abraão e que não quisesse circuncidar-se, talvez os pais que não quisessem circuncidar os filhos, quaisquer que fossem as circunstâncias, o incircunciso que não quisesse receber o sinal da aliança devia ser eliminado do meio do seu povo. Não é claro do texto, e aqui os comentaristas divergem, o que é que eliminado quer dizer. Será que significa somente eliminado do rol de membros, seria expulso, ou eliminado no sentido de apedrejado até a morte? Pode ser as duas coisas. Ou vai ser excluído do povo, cortado do rol de membros, estou falando figuradamente, não tinha rol de membros naquela época, mas ele seria mandado embora do povo porque era incircunciso, e para fazer parte daquele povo tinha que ser circuncidado, ou então ele seria apedrejado ou morto de alguma outra forma. De qualquer maneira, existia uma pena que podia variar de expulsão a morte para aqueles que não guardassem o sinal da aliança, mostrando como Deus levava a sério isso, como Deus considerava essencial que o seu povo trouxesse na carne a marca da dedicação ao seu Deus com todos os seus significados e compromissos. Vamos agora para o final, perguntando o que é que Moisés, ao narrar essa história, queria dizer aos israelitas, lembrando sempre o contexto. Campinas de Moabe, em frente de Jericó, que estava a oeste do Rio Jordão, pouco antes da Guerra da Conquista, que vai ser liderada por Josué, Moisés prepara o povo para a guerra, contando a história da origem de Israel e aqui mostrando a origem da aliança, do sinal da aliança. Essa é a primeira coisa. O que é que Moisés queria ensinar para os israelitas? A origem, sentido e objetivo da circuncisão, a marca da aliança. No coração da aliança com Deus, de Deus com eles, estava a obediência pela fé, a mudança de coração. E essa circuncisão apontava para um novo nascimento pela salvação mediante a fé no Messias. Os judeus, embora não todos, e aqui é uma nota histórica que é importante a gente lembrar, os judeus descendentes de Abraão, não todos, eles acabaram transformando a circuncisão numa garantia formal e religiosa de que eles seriam salvos. Esse sentido de conversão do coração, de mudança de coração, de consagração interior, espiritual, se perdeu no judaísmo do Segundo Templo, aquele período entre Malaquias e João Batista. O judaísmo tornou-se uma religião legalista, e é isso que Jesus combateu durante o tempo que ele esteve aqui, e depois os apóstolos, especialmente Paulo, quando combatia as obras da lei. Não somos salvos pelas obras da lei. E uma das obras da lei dos judeus era a circuncisão. As outras duas eram a dieta e o calendário sagrado. Não somos salvos por isso. A circuncisão não salva ninguém. No judaísmo, a circuncisão tornou-se símbolo da salvação eterna. Mas aqui Moisés está explicando o verdadeiro significado da circuncisão para os judeus. Segunda coisa que Moisés queria ensinar é a necessidade que eles tinham de se circuncidar e os seus filhos. Aquela geração a qual Moisés está pregando e ensinando, não tinha sido circuncidada. Porque aquele povo que saiu do Egito e que vagou durante 40 anos no deserto, eles não praticaram a circuncisão durante aqueles 40 anos. E essa geração agora, os filhos daquela geração, também não tinham sido circuncidados. Quem vai circuncidá-los é Josué, em Gilgal, pouco antes de conquistar Jericó. Mas circuncisão já não vinha. Desde que Moisés tirou o povo do Egito, nunca a circuncisão tinha sido praticada. Mas agora
Moisés está dizendo, é preciso que vocês façam isso, porque a circuncisão é a marca de que nós somos de Deus e Deus é o nosso Deus. Por isso é que era importante. Terceira coisa que eu creio que Moisés quer mostrar aqui. Lembre, eles vão entrar numa terra que está cheia de nações inimigas, hostis, e que não faziam parte da linhagem de Abraão. Moisés quer mostrar que estrangeiros poderiam ser recebidos entre o povo de Deus, como mais tarde Raabe vai ser recebida e vai fazer parte do povo de Deus, e outros povos, gente de outros povos que se submeteu à fé no Deus de Abraão. Desde que eles crescem no Deus de Abraão e aceitassem o sinal da circuncisão, eles poderiam participar. Porque o povo de Deus no Antigo Testamento não era somente étnico, mas era feito dos descendentes biológicos de Abraão, mas de todos aqueles que crescem no Deus de Abraão. Gente, isso os judeus perderam na época de Cristo. Eles odiavam os gentios. Eles não queriam contato com outros povos estrangeiros. Quando eles iam ao mercado, e ele chegava em casa, ficava se lavando, como a gente faz hoje, né? Mas a gente faz por outro motivo, né? Álcool gel, e toma sabão e tudo mais. Os judeus faziam isso porque poderia ser que aquela comida que eles tinham comprado tivesse sido tocada por algum gentio, alguém que não era puro de acordo com as leis de Israel, e eles queriam se livrar de toda impureza. Distorceram completamente. Mas é claro desde o início o plano de Deus quando ele disse a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. A circuncisão admitia quem não era da linhagem biológica de Abraão para fazer parte e apontava já para a futura entrada das nações gentílicas na aliança da igreja. Eu tenho aqui algumas aplicações para nós hoje. O que é que isso tudo tem a ver conosco hoje? Primeiro, a aliança da graça de Deus com seu povo é eterna, nunca cessa e é para todo sempre. Foi isso que Deus disse a Abraão, a minha aliança com você é perpétua. O que muda? Então a gente pergunta, por que a gente não se circuncida mais? Né? O que muda é o modo da administração da aliança e dos seus sinais. No Antigo Testamento, a aliança de Deus com o seu povo era ministrada através de figuras, símbolos, tipos, além da circuncisão, do sábado e da Páscoa. Estes eram os símbolos, os sinais, os exercícios e as práticas religiosas relacionadas à aliança de Deus com a nação de Israel. No Novo Testamento, essas figuras encontraram o seu cumprimento na pessoa de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, no surgimento da igreja e na vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A circuncisão foi transformada em batismo. Jesus não mandou que os seus discípulos circuncidassem os novos crentes, mas que batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o batismo substitui a circuncisão na nova aliança. O sábado se transfigura no seu, ou alcança o seu significado pleno no dia do Senhor, primeiro dia da semana, que é o descanso espiritual, o verdadeiro descanso que nos é introduzido pela ressurreição de Cristo. E a Páscoa, que era a festa máxima, ela agora vira a ceia do Senhor, porque foi durante uma Páscoa que Jesus Cristo instituiu a ceia e disse, vocês agora vão celebrar a ceia, vocês vão partir o pão e beber o vinho em minha homenagem. Então, esses três símbolos da aliança do Antigo Testamento, circuncisão, sábado e Páscoa, eles ganham o seu significado pleno depois da vinda de Cristo, e é por isso que então nós batizamos os convertidos, batizamos os nossos filhos, celebramos a ceia do Senhor e guardamos o primeiro dia da semana. Mas é a mesma aliança da graça, é a mesma aliança, não é aliança diferente, apenas ela é administrada de duas maneiras distintas. Por isso que Jesus Cristo disse, esse é o cálice da nova aliança, ou seja, ela entra numa nova fase, não é distinta da anterior em conteúdo, mas apenas na administração. Então, essa é a minha primeira aplicação para aqueles que têm dificuldade em entender qual a relação do Antigo Testamento com o Novo nessas coisas. E por que a gente não guarda o sábado, por que a gente não celebra a Páscoa, por que a gente não circuncida os filhos. Agora, também uma palavrinha para aqueles que questionam qual a necessidade do batismo.
O batismo cristão é o sinal da aliança de Deus conosco em Cristo. E ele funciona para nós como a circuncisão funcionava para Abraão e para os seus descendentes. É o rito de iniciação na igreja visível de Cristo, muito embora não salve ninguém. Por isso que nós enfatizamos a necessidade do batismo daqueles que na idade adulta se convertem a Cristo Jesus e que devem fazer parte da igreja, eles têm que ser batizados. É o sinal da aliança de Deus com o seu povo agora na nova dispensação. E agora vem a terceira questão que eu queria trazer aqui, que eu sei que naturalmente muita gente tem, que é uma palavra para aqueles que têm dificuldade com o batismo dos filhos de crentes ainda bebês. Vocês perceberam que, uma vez que você aceita a doutrina da aliança, e que é o mesmo povo, é a mesma aliança, e que só muda os sinais, você percebe que nós batizamos os nossos filhos da mesma maneira que os meninos de 8 dias eram circuncidados no Antigo Testamento. Ah, mas menino de 8 dias está batizando, ele não entende nada. Nem um menino judeu de 8 dias entendia. Mas a aliança, que é o símbolo da fé, da conversão, do arrependimento e da obediência a Deus, era aplicado em meninos de 8 dias. Então o princípio é o mesmo. Essa é a base na qual nós trazemos os nossos filhos de 8 dias para serem batizados e receberem o sinal da aliança com Deus, mesmo que eles não entendam o que está acontecendo, como a criança de 8 dias na antiga aliança também não entendia o que é que a circuncisão representava. Nós temos profundo respeito para com os nossos irmãos que discordam de nós nesse ponto. Eu tenho muitos bons amigos, crentes fiéis, até melhores do que eu, que têm dificuldade com o batismo dos meninos de 8 dias, ou das crianças de 8 dias, né? Meninas e meninos de 8 dias nas nossas igrejas. Nós temos um profundo respeito e nos tratamos com respeito, né? Entendemos a posição de cada um. Mas esse é um entendimento reformado, sempre foi, da igreja reformada, especialmente da igreja que defende e guarda a ideia da aliança, que Deus tem uma aliança só, Deus tem um pacto só, os símbolos são os mesmos, variando apenas na administração. E por último, um esclarecimento necessário, né? Batismo não salva, como circuncisão também não salva. É por isso que, mesmo para pessoas circuncidadas, Moisés e os profetas diziam: vocês têm que circuncidar o coração. É isso que vocês têm que fazer, circuncidar o coração. Tem muita gente circuncidada que foi para o inferno. E tem muita gente que foi batizada e que foi para o inferno. Porque esses símbolos representam a mudança de coração, o arrependimento, a fé em nosso Deus, no Senhor Jesus, o descanso da alma na obra completa de Cristo. E a promessa é que, se crermos assim, nós temos a vida eterna, fazemos parte do povo de Deus e um dia estaremos todos juntos no novo céu e na nova terra onde habita a justiça, unidos pela mesma fé. Os crentes do Antigo Testamento e os crentes do Novo Testamento. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê alegria agora, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, que é o sinal da aliança agora na nova dispensação, no período chamado de Novo Testamento, que façamos isso com gratidão.